Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de hidrostática hoje, com uma pitadinha de hidrodinâmica, uma questãozinha de hidrodinâmica que eu já vi cair no Enem, beleza? Bem, vamos começar com o elevador hidráulico. Se por acaso esse espaço aqui está todo preenchido com um líquido, um óleo, por exemplo, em alturas iguais, a gente tem pressões iguais. Então, se a pressão aqui é toda igual, a pressão aqui no trecho 1 vai ser igual à pressão no trecho 2, combinado? Isso dito, eu posso dizer que a força que F1 está causando, dividido pela área 1, ou seja, a pressão 1, vai ser igual à pressão 2, que, por outro lado, é a força 2 dividido pela área 2. Bem, dê uma olhada no manual do construtor. Um Fusca tem 780 kg ou 7.800 N, se eu considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela área 1, enquanto que do outro lado eu coloquei um camarada com 78 kg. Ai, quem me dera eu ter 78 kg apenas, né? Então tem um pouquinho mais do que isso. Bem, como uma coisa é 10 vezes a outra, a área 1 também vai ser 10 vezes maior do que a área 2. Beleza, pessoal? É assim que funciona o elevador hidráulico. Seguindo aqui, vamos ver o que acontece no caso de líquidos immiscíveis. Ok? Inclusive, briguei com o corretor ortográfico pra caramba para poder escrever immiscíveis. Tá querendo ficar invisíveis aí. Bem, se eu tirar uma linha aqui, tá? Já deixei ela desenhada para facilitar. Aonde os líquidos se encontram, aqui, para alturas iguais, pressões iguais. Então, P1 e P2 são iguais. Bem, só que por Stephen, tá? A pressão é μ1, massa específica do líquido azul, multiplicado por G, multiplicado por H1, tá? Esse aqui é H1. Já μ2 multiplicado por G, multiplicado por H2, que é essa altura aqui. Aí você consegue descobrir qual... Opa, cortei errado, tá? Devia ter cortado G. Aí a gente descobre qual é a relação entre μ1 e μ2, experimentalmente, tá ok? Que nada vai ser do que H2 dividido por H1. Beleza, pessoal? Seguindo aí, empuxo. Bem, vou falar para vocês a definição. Empuxo é uma força que ocorre de baixo para cima, olha ela aqui, cujo valor é igual ao peso do líquido ou do gás, tá? Do fluido, melhor dizendo, né? Então vou botar do fluido deslocado. Legal? E a demonstração que eu vou fazer aqui é uma demonstração super mambembe, depois eu vou só colocar a ideia da demonstração mais técnica, tá legal? Então, imagina que você tem uma bolinha aí de alguma coisa. Se ela for mais densa do que a água, a tendência disso aqui é descer, tá? Supondo que ela tá na água, tá? Do fluido que tá aí, beleza? Se por um acaso ela tiver a massa específica menor do que do líquido que ela tá, a tendência dela vai ser subir, concordam? Agora, se a massa específica dela for igual à da massa específica do líquido, ela vai ficar em equilíbrio. Então, nesse caso em especial, em que haja equilíbrio, o empuxo vai ser igual ao peso da própria bola. Legal? Agora, qual vai ser o valor numérico do empuxo? Bem, o peso da bola é a massa vezes a aceleração da bola. Só que, como a gente está falando de fluido, é interessante a gente pensar em termos de massa específica, tá? O que é massa específica? Massa específica é a massa dividida pelo volume. Então, a massa vai ser a massa específica multiplicada pelo volume. Isso aí vai ocorrer quando a massa específica
do que eu tenho aqui vai ser igual à massa específica do que eu tenho no fluido. Então, eu vou colocar a massa específica do fluido, tá? Por exemplo, da água que está aí fora da bola, tá? Então, massa específica do fluido multiplicado pelo volume deslocado, porque o que você tem aí, o que a bola que entrou aí, que deslocou a água que estava, beleza? Multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, esse aí é o valor numérico do empuxo, beleza? Aí você fala, pô, Remo, isso foi chutado pra caramba? Tudo bem, eu até concordo, tá? É uma lógica até interessante. Mas vamos ver só a ideia da demonstração mais técnica, legal? Eu coloquei um cubo, estou movendo ele de frente, está dentro de um líquido. E por Stephen, a pressão tem a ver com a profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Legal? Então, se você fizer um diagrama de força, a força aqui vai ter esse aspecto aqui. Aqui, a força ela vai ser cada vez maior. Se eu for pegar assim pedacinhos da área, tá? Um pedacinho aqui da área, tá? O que você vai ter? Pressão é igual a força dividida pela área. Aí você vai calculando a força que vai atuando em cada área e vai achando elas aí, beleza? Depois que você achar todas aí do lado, a do outro lado vai ser igual, tá ok? Porque vão estar em superfícies equiponenciais, mesma pressão. Então, só que onde você tem maior profundidade, você vai ter maior pressão, beleza? Então, quem está aqui, ó, vai embora aos pares. De baixo para cima, você vai ter mais força atuando do que de cima para baixo. Tá ok? Você tem como calcular isso. Então, o empuxo ele vai atuar de baixo para cima, tendo a ver com a diferença de altura. Bem, se você fizer isso aí com um cubo, a conta fica até tranquila. O problema é que o objeto pode ter qualquer formato. Por isso é que eu prefiro essa demonstração mais mambembe. Beleza, pessoal? Seguindo aí, vamos fazer um exemplo do cálculo do empuxo. Eu peguei uma bola verde aí, joguei nesse líquido azul e eu digo que do lado de fora tem 2/3 do volume. Se eu tenho do lado de fora de 2/3 do volume, o volume deslocado, que é o que me interessa, vai ser quanto? Quanto sobrou, né? E sobrou o quê? 2/3 do volume da bola. Legal? Como ela se encontra assim, em equilíbrio, tá ok? O empuxo que atua sobre a bola, numericamente, vai ser igual a peso. Bastaria você fazer um diagrama de força aqui. Peso para cá, empuxo para cá. Legal? Então, quem vai ser o empuxo? Massa específica do fluido, volume deslocado, no caso 2/3 do volume da bola, multiplicado pela aceleração da gravidade. Quem é o peso da bola? A massa específica da bola, vezes o volume todo da bola, vezes a aceleração da gravidade. Cortando G com G e V com V. A massa específica da bola, por exemplo, que eu queira saber, digamos que eu saiba a massa específica do fluido, vai ser 2/3 da massa específica do fluido. Beleza, pessoal? Seguindo aí. Mar Morto. Por que no Mar Morto você consegue ler o jornal? Inclusive, olha só que desenho, né? Brincadeira, que expressão de Monet. Você consegue ler um livro assim. Porque conforme ele tem muito sal dissolvido, a massa específica do Mar Morto é muito maior do que a massa específica da água, que bate ali mais ou menos, varia de pessoa para pessoa, tá ok? Tem pessoas que flutuam com mais facilidade, outras com menos facilidade, tá ok? Se você algum dia resolver fazer um curso de mergulho, você vai aprender sobre isso. Mas a massa específica do Mar Morto, conforme ele tem muito sal dissolvido, é grande pra caramba. Então, ele tende a fazer um empuxo grande, conseguindo manter esse camarada aí flutuando com muita facilidade. Beleza? Bem, eu falei para vocês que ia dar um toque de hidrodinâmica. Eu acho que
Bernoulli não tem muita cara de cair no Enem, tá legal? Mas a equação da continuidade, a gente pode pensar que sim. Digamos que um determinado líquido esteja passando aí num cano, que ele tem uma área determinada, depois você coloca uma redução, a área fica menor, tá legal? Então, o que vai acontecer? Se você tem a vazão constante, a gente tem que pensar que vazão nada mais é do que o volume deslocado dividido pelo tempo, tá legal? Pelo tempo que demora a deslocar. Então, se A1 se deslocar daqui para lá, qual o volume que deslocou aqui? O volume vai ser a área multiplicado pela essa distância 1 aqui, tá ok? Tudo isso dividido pelo tempo. Então, o que eu vou ter? Distância dividida pelo tempo é velocidade. Então, a vazão pode ser expressa também com a área multiplicado pela velocidade. Se a vazão é constante, a vazão que eu tenho aqui no trecho 1 tem que ser igual à vazão que eu tenho no trecho 2. Então, a área multiplicado pela velocidade de 1 tem que ser igual à área que multiplica a velocidade de 2. Tá legal? Bem, esse é o toquezinho de hidrodinâmica que eu falei que ia ter na aula de hoje e eu acredito que seja isso aí. No mais é a gente pegar e sair exercitando isso, beleza? E a gente em algum momento pretende fazer isso com questões vestibulares. Então, por enquanto é isso. Para vocês, meus caros, aquele abraço.